Daniel Tadoni, o novo decreto Salvini, isto é, o decreto Salvini, o que tem de novidade nele? De fato, estamos com os prazos elastecidos? O esquema do decreto, conforme ele foi aprovado pelo Conselho de Ministros, né, essa semana que passou, se não me falha a memória, na segunda-feira, né, ele traz um dispositivo bastante temerário, né, curioso ao mesmo tempo, em que se aumenta o prazo para 48 meses, né? Aqui estou com o esquema do decreto aqui ao meu lado, né? Então, ele aumenta para 48 meses, seja os pedidos de concessão da cidadania pelos artigos 5 e 9, né? Como também no parágrafo 2 do artigo que ele quer inserir na lei de cidadania, se fala que isso também se aplica para procedimentos de reconhecimento da cidadania italiana. Então, é de se supor que isso também afete a cidadania iure sanguinis, ou seja, a cidadania por direito de sangue, visto que quem elaborou esse decreto usou a palavra reconhecimento, né, que implica pensar na nacionalidade originária, ou seja, o artigo 1 da Lei de Cidadania. O texto é bastante infeliz, novamente, embora enxuto, né, do esquema anterior. Ele tira limitações e outras maluquices, mas permanece com uma redação bastante críptica, né, bastante de uma interpretação muito complicada. E, enfim, eu acho um texto bastante lamentável, porque, novamente, foi como nós falamos na entrevista anterior, novamente, o que já é complicado fica ainda mais complicado e pior. Né? Na Se vê verdade, claramente que quem elaborou o decreto, de fato, tem pouca intimidade com a lei de cidadania. na verdade, se trata de uma palavrinha só, é aquele, quando ele fala transmissão. Na verdade, tem duas palavras de entendimento para esse parágrafo 2, né? Porque é o seguinte, sobre cidadania, vamos fazer um apanhado do início, né? Então, a parte de cidadania do decreto é regulada, é tratada no capo terzo, ou seja, na seção terceira do decreto, que reza disposizioni in matéria di cittadinanza, ou seja, disposições em matéria de cidadania. Então, no artigo 14 do decreto, né, ele faz umas modificações, né, à Lei 91 de 1992, que é a lei em vigor sobre cidadania. Ele revoga o artigo 8, que não nos interessa para a nossa discussão. Na verdade, não revoga o artigo 8, perdão, ele revoga o parágrafo 2 do artigo 8. Né? Não nos interessa. Depois, ele modifica o valor dos pedidos de cidadania por concessão de 200 a 250 euros, o que não vejo um problema especial nisso, porque enfim, uma adaptação normal também ao tempo decorrido. Enfim, já são quase 10 anos que o valor é de 200 euros, então não acho que seja particularmente errado falar em 250 euros. Mas aí vem a linha C, né, do parágrafo 1º do artigo 14 do decreto, em que insere um novo artigo na lei de cidadania,
né, o artigo 9º ter, ou seja, o artigo 9º ele é dividido hoje em duas partes, o artigo 9º e o artigo 9º bis. Agora ele ganharia uma terceira parte, que é essa parte que insere esse tempo maior de análise do procedimento administrativo, né? Então ele coloca aqui o prazo para definição dos procedimentos previstos nos artigos 5 e 9 é de 48 meses a partir da data da apresentação do pedido, né? Então, o artigo 5º é o artigo que prevê a possibilidade de naturalização do cônjuge de cidadão italiano, que é uma concessão do Estado, né? E o artigo 9 também, que prevê essa concessão para outros tipos de situação. Então, esses pedidos que hoje levam 730 dias, poderão, se são 24 meses, poderão levar até 48 meses, passando de 2 anos para 4, né? O que toca a cidadania por direito de sangue, enfim, e a comunidade ítalo-descendente é o parágrafo 2, né? Que coloca: o prazo previsto no parágrafo 1º se aplica também, né? Na verdade, a tradução melhor seria outro sim, porque em italiano se usa a palavra altresì, que tem um equivalente bastante próximo em português, que é o outro sim, que é também um tanto mais rebuscado, mas que tem um significado ligeiramente diferente, que além daqueles, este, né? É isso que quer dizer o altresì. Então, além de estar previsto para os artigos 5 e 9, o procedimento de reconhecimento da cidadania feito pela autoridade diplomática ou consular ou pelo oficial de registro civil também terá o mesmo prazo de 48 meses, né? Depois tem uma parte final que eu já vou comentar. O curioso é que no dia que isso saiu, eu fiz um post e isso causou uma certa revolta de uns e outros, porque eles diziam: mas onde está no decreto que afeta a cidadania iure sanguinis? E muitos medalhões aí do mundo da cidadania, pessoas que ficaram ricas com cidadania, disseram que não tinha nada com a cidadania iure sanguinis, que não estava escrito iure sanguinis no decreto, então não tinha nada a ver com a cidadania iure sanguinis. E eu, desde o primeiro momento, disse que sim, porque ali tem a palavra reconhecimento, e o reconhecimento ele tem que tratar da cidadania iure sanguinis em alguns outros casos que também não, né, ou seja, a cidadania é algo bastante complexo, então não é que reconhecimento é exclusivamente iure sanguinis. Existem outros casos, como crianças nascidas em território italiano sem pais conhecidos, então também é um reconhecimento no sentido que ela é ab origine, né, ou seja, desde o seu nascimento italiana, pelo fato do seu próprio nascimento, como é o caso da cidadania iure sanguinis. Então, muitos me criticaram, disseram que eu estava apostando no caos, e as pessoas fazem ilações, eu não ganho dinheiro com cidadania, então eu acho bastante curioso isso, né? Quem ganha dinheiro me criticando porque eu teria algum ganho disso. Eu acho só importante que as pessoas fiquem sabendo. E, no fim, se confirmou, né? O que eu tinha dito, e obviamente as pessoas que me criticaram se calaram, porque perceberam que sim, de fato, o decreto, se entrar em vigor, na redação que ele tem, afeta o prazo do reconhecimento, que tem duas vertentes, né? As duas vertentes são o prazo de reconhecimento feito fora da Itália, ou seja, feito nos consulados, hoje é de 730 dias. E isso foi estabelecido por um decreto da presidência do Conselho de Ministros em janeiro de 2014.
Antes ele era de 240 dias, né? Aí ele passou em 2014 a ser 730 dias. Entrando esse decreto em vigor, o prazo que os consulados terão será de 48 meses, ou seja, 4 anos, né? Na Itália, outra coisa que existe muito desconhecimento e confusão é que na Itália muitas pessoas me perguntam, mas afinal na Itália quanto tempo o comune tem? Né? E aí alguns saíram dizendo que são 2 anos. Eu fico realmente bastante espantado que normalmente são pessoas que lidam com cidadania e vêm dizer umas besteiras homéricas dizendo que são 2 anos para o reconhecimento na Itália. E o decreto da presidência do Conselho dos Ministros que estabeleceu os 2 anos é exclusivamente para os consulados, porque é um decreto que toca a administração sob o comando do Ministério das Relações Exteriores. Não afeta os municípios italianos que estão sob o comando do Ministério do Interior. Então, na Itália, nunca teve muito claro, né, qual seria o prazo para os pedidos de cidadania iure sanguinis, porque nunca nenhuma norma falou explicitamente disso. Uma norma que pode ser aplicada é a Lei 241, de 7 de agosto de 1990, no artigo 2º, parágrafo 4º, que determina que os procedimentos administrativos de aquisição da cidadania podem levar 180 dias. A questão é, a palavra acquisto em italiano, né? Que não é bem aquisição, né? Porque aquisição seria acquisizione. Na Itália, em português, eu não sei bem qual seria o equivalente à palavra italiana acquisto. Mas o acquisto, ele também se refere ao reconhecimento. É difícil de saber exatamente a resposta, por quê? Porque a circular que possibilitou os pedidos de cidadania na Itália é posterior a essa lei de 90. Ela é de 91, é de um ano depois, né? Então, é uma interpretação delicada. De qualquer maneira, não havendo uma norma específica, se aplica o prazo administrativo normal, que é de 30 dias. Ou seja, aí a questão é, qual é 30 dias em cada etapa, 30 dias no total, obviamente que é impossível. Então, no fim das contas, para simplificar, o prazo da Itália são 180 dias, poderia ser um pouco menos, mas não muito menos do que isso. Então, vamos tomar, do ponto de vista prático, a Lei 241 de 1990, que indica que seria um prazo de 180 dias. Aí é que mora toda a confusão, porque as pessoas que pedem a cidadania nos consulados já estão aguardando mais do que 48 meses. Né? Essas pessoas já estão aguardando, ou seja, se você vem em São Paulo, nós estamos falando aí de 124 meses, se eu não me engano, né? Porque são 12 anos vezes 12, 124, até um número bíblico, né? Então, Tadoni, então, com relação à nossa realidade aqui, isso teria, quer dizer, seria um prazo, teria que dar resposta neste prazo, vamos dizer, fixou-se um prazo. Teria o lado positivo, então, dentro disso também? Não, eu não vejo o lado positivo porque o prazo já existe, o prazo de 730 dias já existe. Talvez, agora, como o prazo de 48 meses estaria previsto, entrando em vigor o decreto, sendo aceito pelo parlamento depois de 60 dias, ou seja, né, entrando em vigor total, não havendo nenhuma pronúncia de ilegitimidade de algum ponto do decreto, né? Ou seja, ele sendo totalmente operativo, talvez, como o prazo vai estar previsto na própria lei de cidadania, talvez os consulados se vejam com mais obrigação de cumprir um prazo, porque o prazo de 730 dias já existe, né? Então, talvez dobrando o prazo para 4 anos, os consulados se vejam, talvez, no dever de fazer. Eu duvido, porque os consulados não têm medo de fazer ilegalidades, em várias situações, né? E nós já bem sabemos.
Então, os consulados simplesmente pagam para ver, porque eles sabem que as pessoas são cidadãos hipossuficientes, né? Cidadãos que têm dificuldade de fazer valer os seus direitos, e no fundo acaba sendo um filtro meio que plutocrático, né? Ou seja, você faz com que as pessoas que têm dinheiro consigam entrar na justiça e fazer valer seus direitos. E aqueles que não têm dinheiro ou conhecimento amargam aí as esperas que nós conhecemos. Eu, particularmente, não creio que, entrando em vigor total isso, que esses 48 meses vão fazer com que as filas se reduzam a 4 anos em todos os consulados, né? A minha previsão para a cidadania eu já dei, acho que acho que até para a Insieme já disse isso. O objetivo de todos os consulados é fazer o que foi feito no Rio e o que está para ser feito em Belo Horizonte, que é jogar todos os pedidos de cidadania para o Prenota Online, que aí se cria a Loteria della Cittadinanza, ou seja, a Loteria da Cidadania. Ou também eu chamo de Cittadinanza Numero Chiuso, né? Ou seja, você faz uma cidadania limitada. As pessoas que têm sorte conseguem os agendamentos e fazem. Quem não consegue agendamento, não faz, né? A pessoa fica escravo do computador, tenta 1, 2, 3, 4, 9 meses, 1 ano e meio. E eu conheço pessoas no Rio que já estão tentando há 2 anos e não conseguem o agendamento, porque as pessoas ou têm dificuldades técnicas ou elas trabalham. Então elas têm imagine a sua vida condicionada a que em determinado horário de todos os dias ou de um ou outro dia da semana você tenha que ficar plantado na frente do computador para conseguir magicamente um agendamento, e você faça isso durante meses e às vezes mais de ano, né? Esse é o objetivo vil e sórdido de alguns membros da administração pública italiana. É fazer a loteria da cidadania e que as pessoas sejam obrigadas a se sujeitar a esse tipo de situação. E, novamente, as pessoas que têm dinheiro vão conseguir entrar na justiça, porque isso é palesemente, é obviamente ilegal, né? E, enfim, então eu não tenho muita esperança que os consulados cumpram esses 4 anos. Veremos aí o que vai ocorrer. Mas o que tem sensibilizado muito os ítalo-descendentes é essa questão da Itália, né? Porque eles estão preocupados que na Itália os municípios vão ter uma margem de até 48 meses, ou seja, não vão ter mais 6 meses, né? Eles vão ter 48 meses. Então, nós estamos falando de um prazo que foi aumentado 8 vezes, né? Não 2 vezes. Quer dizer, na tua avaliação, piorou-se as coisas. Não se limitou à geração, mas se aumentou os prazos, e isso vai simplesmente ter um reflexo muito maior nas filas. Tanto aqui, principalmente na Itália agora, quem estava indo para lá para fazer cidadania na Itália. Esse é o efeito prático que você vê em cima do decreto. Então, o efeito prático nas filas eu não vejo nenhum. Porque quem aguarda 12, aguarda 12. Ou seja, se era ilegal com 2 ou com 4, não vai fazer muita diferença, né? Ou seja, quais consulados estão fazendo em menos de 4 anos? Só o Rio, e agora vai entrar Belo Horizonte. Porém, na loteria da cidadania, é uma falsa fila, é uma fila escondida, é uma fila submersa que eles simplesmente regulam a entrada na fila, né? É como se em São Paulo, que não tem o Prenota Online, a pessoa mandasse pelo correio e fizesse aquele sorteio do show da Xuxa, né? Você pega 1000 cartas e sorteia 10. Pega 1000 cartas e sorteia 33. Né? Então, os sortudos vão conseguir entrar na fila. Quem não teve sorte, dança. Né? Só que, obviamente, não é bem sortudo no caso do agendamento. É quem paga empresas
que tem a técnica de agendar. E da última informação que eu tenho, o agendamento para a cidadania iure sanguinis no Rio está custando R$3.000, né? Então, eu acho que nos consulados não muda nada. Muda substancialmente na cidadania feita na Itália. Me parece que o objetivo é inviabilizar a cidadania na Itália de alguma forma. Como isso vai operar? Muitas pessoas me perguntam, né? Mas como isso vai ser na prática, Daniel? Como é que isso vai ocorrer? Como é que vai ficar e tal? Como é que os comuni vão agir? Então, veja, hoje, o prazo máximo, que vamos dizer assim, vamos estabelecer nesses 180 dias, eu já citei a controvérsia sobre o tema, mas vamos colocar em 180 dias, os municípios fazem, a maioria ali em 45, 50, 90 dias, embora as confusões que envolvem ítalo-brasileiros na Itália são enormes. Nós sabemos os casos, tem o caso de Ospedaleto, de Teramo, da Calábria, de municípios na província de Nápoles. Nós sabemos, eu recebo diariamente pessoas desesperadas, eu estou aqui na Itália, o consulado de Curitiba não responde a não renúncia, eu mando e-mail, telefone, ninguém responde, ou eu estou aqui e o oficial de registro civil inventa regras, e eles inventam mesmo, inventam regras absurdas, né? Então as pessoas ficam na mão das pessoas porque elas não querem fazer, né? Então, assim, claro, o município que já faz, ele faz por dois motivos. Ou porque o funcionário é um bom funcionário e cumpre a lei, então a pessoa vai lá e ele faz o que a lei manda, né? Esses são os bons, ou porque o funcionário recebe propina, normalmente de um assessor. Isso é muito comum. A propina direta, propina indireta, e isso acontece muito. Então, a pessoa está recebendo algo para fazer aquilo no tempo que a lei prevê. Então, nesses casos, tudo sai em 35 dias, 45, 90 dias, normalmente rola alguma coisinha, porque é muito raro que o funcionário do comune faça isso de bom grado. Eles não gostam e quem conhece essa área sabe que é verdade. Existem bons, competentes, que cumprem a lei, é verdade. Mas uma grande maioria vê com muito maus olhos ter que fazer pedido de cidadania. Então, eles inventam uma série de empecilhos para que as pessoas não consigam fazer. Inventando dispositivos de lei, interpretando a lei a lei, como eu já disse várias vezes, e faço na minha carta aberta ao subsecretário Merlo, é cheia de lacunas e ambiguidades, então eles usam até o limite tudo que eles podem para segurar a pessoa. Então, a questão se eles receberem o presente do Ministério do Interior com esse decreto, e na lei estiver previsto 48 meses, a minha interpretação é que muitos deles, mal intencionados, vão dizer para a pessoa: ok, amigo, obrigado, me dê seus documentos, nos vemos daqui a 4 anos. Ou eu vou analisar quando eu quiser dentro desses 4 anos. Será que vai ser assim? Eu não sei como isso vai aplicar na prática. Bom, o texto ainda está sob apreciação do presidente, que poderá, inclusive, falam até em outras inconstitucionalidades do decreto. E esse texto depois vai ter que ser submetido ao parlamento. O que você recomenda? Que tipo de batalha poderiam travar os interessados, vamos dizer, entre aspas, aqui no Brasil? Então, antes de falar disso, eu queria só fazer 2 observações, né? Falei que o reflexo desse decreto, se entrar em vigor e modificar a lei da cidadania, passando para 48 meses na Itália, os pedidos de cidadania, a gente tem que verificar quais vão ser na prática, né? Eu não sou muito otimista, outras pessoas são mais otimistas,
Obviamente que muitos assessores são otimistas porque eles não querem perder as pessoas que vão para lá, e normalmente, como eles pagam alguma coisa para que isso vá de uma forma mais snella, né, vai de uma forma mais bem azeitada, esse azeite vai continuar fluindo, né? Mas eu queria falar sobre duas coisas. Muitas pessoas me perguntam, poxa, mas se eu tiver que ficar na Itália um tempo longo, como é que fica o permesso de soggiorno? Esse é outro grande problema. Por quê? Porque o ítalo-brasileiro que vai hoje, se tudo é concluído antes de 3 meses, ele não precisa do permesso de soggiorno. Isso é previsto por uma circular. O permesso de soggiorno é necessário quando isso ultrapassa os 90 dias. A questão é que esse permesso de soggiorno é só para o requerente e não lhe permite trabalhar. Então, como é que uma lei, ou seja, como é que um decreto que é modificar a lei para que uma pessoa tenha que ficar até 4 anos na Itália com um permesso que não permite trabalhar e nem chamar a sua própria família? Ou seja, se isso de fato ocorrer, tem que haver algum tipo de previsão para que a pessoa receba um permesso de soggiorno que lhe permita trabalhar e lhe permita trazer a família, o núcleo familiar, né, a mulher, o cônjuge e os filhos. Porque seria absurdo, como é que você condena uma pessoa a ficar na Itália por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 4 anos, sem trabalhar e sem a família? Ou seja, isso não tem nenhuma possibilidade de ser dessa forma, né? Então, terá que haver uma mudança com relação ao permesso de soggiorno, né? Se caso isso vier a ocorrer. Eu espero, no sentido de ter esperança, e creio que alguma mudança haverá, porque já vou falar em seguida porque eu acho isso. Eu conversei com o subsecretário Merlo, hoje é sábado, eu conversei com ele na quinta-feira sobre isso. Ele me disse o seguinte, olha, o comune não vai poder segurar a pessoa sem uma motivação. Ele vai ter que, ou seja, um comune não pode dizer, olha, eu vou te fazer em 2 anos sem que ele tenha um acúmulo de serviço. O problema é que eu acho boa, interessante, otimista essa visão, mas eu sinceramente não concordo inteiramente com ela. Porque tem locais que ele não quer fazer, e aí você vai fazer o quê? Vai entrar na justiça contra o oficial do comune? Então era mais fácil você entrar na justiça sentado aqui na sua casa. Ou seja, aí você faz o contra as filas, faz um processo judicial diferente. Ou seja, muitas pessoas não querem um processo judicial porque elas não querem aguardar o tempo da justiça. Elas querem que a cidadania seja reconhecida em 60 dias. Então, se ela vai ao comune e o oficial usa esses 48 meses para, na prática, fazer obstrucionismo quanto aos reconhecimentos de cidadania, entra na justiça contra o oficial, contra o comune, mas isso não é prático, isso não existe na prática, porque não é uma coisa viável. Aí a pessoa vai o quê? Ela vai ter que se submeter a achar um município que faça num prazo natural, normal, 60, 90 dias, mas obviamente que vão se reduzir aos municípios que cumprem a lei ou aqueles que estão, existe um esquema. Aqueles que cumprem a lei, se encherem de pessoas, vão parar de cumprir a lei, porque eles não vão querer, ou seja, vão aumentar os prazos, e aqueles onde existe um esquema, tem que entrar no esquema, ou seja, tem que ter o assessor que azeita o esquema. Então, ou seja, na Itália vai haver os municípios que cumprem a lei, que vão ficar cheios de pessoas, porque isso corre boca a boca, então eles vão parar de cumprir, vão alongar os prazos, né? Parar de cumprir não, né? Ou seja, eles vão alongar os prazos, porque aí eles vão ter 48 meses. E aqueles em que existe um esquema com um assessor, esse esquema vai continuar, mas a pessoa vai ter que, obviamente, ter esse canal com o assessor. Então, eu entendo o que o subsecretário Merlo quis dizer, mas eu, assim, sabendo da prática, porque eu ouço,
e recebo mensagens diariamente, eu sei que isso não está muito perto da realidade, né? O fato é que, na prática, muitos estão reclamando, mas ninguém está se rebelando, ninguém está falando, porque na prática ninguém entendeu muito bem o que quer dizer isso aqui, e nós nem falamos da frase final aqui, né? Que de pedidos fundados sobre fatos ocorridos antes de 1º de janeiro de 48, ou seja, é uma frase completamente sem pé nem cabeça, né? E dificílima de interpretar, né? Ou seja, é uma coisa que traz uma insegurança jurídica violenta, né? Mas o fato é que nós talvez vivamos um microclima, né? Ou seja, um microcosmo, e que a opinião pública em geral não está lá muito interessada nessas minúcias. Nós temos que ver como é que isso vai ocorrer caso o decreto siga todo o seu caminho e entre em vigor total após a aprovação do parlamento. Você me perguntava sobre os possíveis recursos que poderão ser utilizados. Então, eu acho que esse decreto, na parte da cidadania, eu não li a outra parte de imigração, de refugiados, etc., porque não vem ao caso, né? Pelo menos no momento. As pessoas na Itália, a opinião pública na Itália, obviamente, está incomodada com aquela parte. Né? Ninguém está nem aí para a cidadania dos descendentes. Essa é a grande realidade, né? Não podemos esquecer. Ninguém na Itália está preocupada com isso. E que é um problema que eles nem veem. E um problema tão mínimo que eu não sei porque que alguém no Ministério do Interno se incomoda com isso. É uma coisa que me foge a minha compreensão, porque isso não é estatisticamente relevante, não custa dinheiro para a Itália, ou seja, é uma coisa que eu não consigo entender o racional aí dessa questão, os motivos por trás disso. De qualquer maneira, falando sobre ilegalidades, o que eu acho? Por que eu acho que isso tem grandes problemas, né? Eu acho que os 48 meses, eles ferem 2 princípios fundamentais da administração pública. Os 48 meses ferem o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Então, proporcionalidade e ragionevolezza. Para mim, os 48 meses ferem os 2 princípios, né? O da proporcionalidade, eu vou ler aqui, isso é uma decisão do Conselho de Estado, né, que diz o seguinte: um princípio geral do ordenamento jurídico implica que as administrações públicas devem adotar a solução idônea e adequada que comporte o menor sacrifício possível para os interesses compresentes, ou seja, o interesse do Estado e o interesse do cidadão. Ou seja, esse princípio de proporcionalidade está ferido de morte com 48 meses. Porque nós estamos falando... se nós estamos falando de 48 meses no exterior, já fere. Porque nós estamos falando de pessoas que já nasceram italianas, que buscam um reconhecimento. E 4 anos... é absolutamente irrazoável e desproporcional. Tem as filas, tem a quantidade, tem os 30 milhões de pessoas que querem cidadania, o que é um mito absolutamente falso e rasteiro, né? Mas, quem está no exterior, pelo menos você pode justificar com as filas, a pessoa está tendo a sua vida civil plenamente gozada como estrangeiro no seu país de nascimento ou no país em que reside, mas mesmo assim eu considero que fere a proporcionalidade e a razoabilidade, e é por isso que as pessoas vão fazer as ações contra as filas. Agora, no caso das pessoas que vão à Itália buscar o conhecimento, isso é uma afronta muito pior, e aí é o que eu creio que
havendo interesse, é plenamente possível declarar a ilegitimidade desse prazo. Por quê? Porque como é que você abriga dentro do território italiano uma pessoa que é italiana desde que nasceu, de jure, de direito, ela é italiana, senão ela não estaria ali, né, para obter o reconhecimento da sua cidadania. Como é que você quer que ela fique num limbo como cidadão? E não estou falando de nacionalidade, estou falando do exercício da cidadania, de direitos civis, direito ao trabalho. Como é que você quer que essa pessoa permaneça na Itália por um tempo absolutamente desproporcional e irrazoável? Ou seja, 48 meses para fazer o pedido de cidadania na Itália é um absurdo absolutamente absurdo. Ou seja, é desproporcional e irrazoável. Então, você vai manter uma pessoa na Itália numa situação de limbo por um tempo que não tem cabimento. Mesmo se criando um permesso de soggiorno que permita a pessoa trabalhar e trazer família, ou seja, você está mantendo dentro do território italiano uma pessoa que é italiana, nascida italiana, por um tempo absolutamente irrazoável, porque o tempo administrativo de verificação dos documentos, porque a cidadania iure sanguinis nada mais é do que isso, é uma verificação administrativa da documentação para declarar a posse ininterrupta da cidadania desde o dia em que essa pessoa nasceu. Ela não pode tomar mais, ou seja, 180 dias já é muito. Ou seja, um prazo razoável é 90 dias. Mas ok, 180. Ou seja, uma pessoa pode eventualmente esperar 180 dias. Mais do que isso, estando na Itália, não é um prazo razoável. Fere dois princípios básicos da administração pública previstos em lei, que é a razoabilidade e a proporcionalidade, né? E eu iria mais além, ou seja, eu acho que ele fere o artigo 97 da Constituição. O artigo 97 é justamente o que diz: as repartições públicas são organizadas segundo disposições de lei, em modo que sejam assegurados o bom andamento e a imparcialidade da administração. No ordenamento das repartições são determinadas as esferas de competência, as atribuições e as responsabilidades próprias dos funcionários. O que eu digo? A imparcialidade da administração. 48 meses não é imparcial, é vingança. É uma vingança do Estado contra os ítalo-descendentes. Porque você dizer que você vai ter que esperar 4 anos para algo que você já nasceu, uma verificação documental simples, é uma vingança do Estado contra o ítalo-descendente. Então, eu acho que fere os princípios da administração pública e, na minha opinião, fere o artigo 97 da Constituição, que, aliás, na minha opinião, os consulados também ferem pelo mesmo motivo. Por quê? Sobretudo depois do começo da arrecadação dos 300 euros, em julho de 2014, ou seja, não há mais desculpas. Nós estamos falando da vingança estatal contra os descendentes, porque isso é vingança. Ou seja, isso é uma punição extrajudicial contra os descendentes, ferindo o artigo 97 da Constituição, que indica a imparcialidade da administração. E não está havendo imparcialidade. Ou seja, a administração está deliberadamente indo contra os descendentes. Eu não estou falando do consulado ou do cônsul em si. Eu estou falando do Estado. Se o Estado se manifesta pelo meio do consulado, ou pelo veículo, né, pelo vetor do consulado ou do comum, né, são essas pessoas que nós temos que culpar, são essas pessoas jurídicas que nós temos que culpar. Mas, obviamente, que é uma coisa mais abrangente. E aí fica aquele monstro estatal, aquele Leviatã. Por quê? Porque o consulado diz que ele não recebe o recurso. Aí o recurso, o Ministério das Finanças resolveu sequestrar os 300 euros. Aí está a conta-gotas mandando uns recursos. O Consulado de São Paulo recebeu quase 500 mil euros. Nada parece ter sido feito, não tem nenhuma prestação de contas. Accountability zero.
Aliás, Peron, pelo amor de Deus, temos que entrevistar o novo cônsul-geral de São Paulo. O que ele tem a dizer sobre a fila? O que foi feito com 500 mil euros? Né? Então, essas coisas têm que ficar claras, têm que ser colocadas. Né? Então, o fato é esse. A minha opinião sobre isso, eu acho que esses 48 meses vão cair em alguma etapa desse processo. Se não caírem e forem até as últimas consequências, aí a comunidade tem que se preparar para fazer algum tipo de recurso judicial perante o Conselho de Estado, Corte Constitucional, porque isso é absolutamente desproporcional e irrazoável. O quadro que pintas não é tão interessante não, né, Tadoni? Sim, é como se o agente estatal, e nós sabemos que o agente estatal não concorda com a lei, ele acha que a lei é usada de forma abusiva, e uma coisa que eu sempre digo, a lei da cidadania e toda a normativa que gira em torno dela, ela nunca foi pensada para as reconstruções de cidadania de várias gerações, isso é um fato. Né? Agora, o Estado tem que se adaptar, ele tem que se adaptar e fazer as previsões que tem que fazer. Mas é evidente que esses agentes estatais não consideram, não acreditam que essa cidadania aos descendentes seja legítima, seja bem-vinda, o que é de uma burrice fundamental, ou seja, é um pensamento pedestre, porque o descendente ele não custa para o Estado, ele dá mais dinheiro do que ele recebe. Ninguém nunca soube de ítalo-descendentes, sejam brasileiros ou argentinos, que vão para a Itália mamar na teta do Estado em saúde e outra coisa. Isso não existe, nunca existiu. Ou seja, justamente o contrário, os imigrantes e os seus descendentes deram muito mais para a Itália do que o contrário. Então é um raciocínio que eu simplesmente não consigo entender de onde sai. O descendente não fala italiano, etc. Então vamos fazer políticas para que pelo menos uma parte possa, porque eles usam para ir morar na Irlanda, na Inglaterra, isso não vem ao caso, a lei existe, tem que ser cumprida, e fazer com que esse descendente tenha orgulho da Itália, que ele chegue no supermercado, vai ter um azeite, ele vai escolher o italiano, vai ter o vinho, ele vai escolher o italiano, vai ter um chocolate, ele vai escolher o italiano. Então esse é o tal do soft power, que parece que as pessoas lá são muito burras para não entender isso. Isso não é só no Brasil, isso na Argentina, nos Estados Unidos. Eu participo também do grupo de ítalo-americanos que buscam a cidadania. As pessoas relatam os mesmos problemas nos consulados americanos. São maltratadas, são humilhadas, inventam regras, etc. e tal. Ou seja, eu não consigo compreender. Ou seja, fora que, seja nos Estados Unidos, no Brasil, quem é o ítalo-brasileiro que procura a cidadania? É gente bem educada, é gente que tem um bom nível de instrução, ou seja, não é mortos de fome. E se fossem, a lei determina, tem que fazer, mas não é. Então, ou seja, é uma coisa que, para mim, foge completamente a boa estratégia da Itália com soft power. A Itália só tem a ganhar com descendentes na América Latina, nos Estados Unidos, em outros países, na Austrália, ou seja, que estão lá, de alguma forma, representando a Itália, de alguma forma consumindo produtos italianos, ou seja, a Itália deveria fazer de tudo para cultivar essas pessoas, né? Então, fazem paralelos absurdos com leis de outros países europeus, normalmente não sabem nada da lei de outros países europeus, fazem paralelos absurdos, mas a Itália é uma outra história. Não dá para comparar a Itália com a Espanha e Portugal. Espanha e Portugal têm uma outra história, uma história de colonização, etc. A Itália não tem. Então, esses descendentes na América Latina, nos Estados Unidos, são um asset, são um recurso extremamente importante. E eu, sinceramente, não sei por que os agentes estatais fazem de tudo para que as pessoas tenham ressentimento da Itália, porque os humilham. Ou seja, eu ouço cada coisa diariamente, as pessoas vêm falar comigo
as coisas que inventam nos municípios italianos, inventam regras nos consulados brasileiros, sempre com o objetivo de fazer obstrucionismo. Ou seja, meu Deus, quando isso vai acabar? Ou seja, não estou dizendo que não tem que cumprir a lei, não estou dizendo que as pessoas, às vezes, descumprem o que devem fazer, não registram os filhos, e etc., depois querem um passaporte na última hora, é verdade. Agora, o que os consulados fizeram até hoje para fazer algum tipo de divulgação, de conscientização? Zero, zero do zero. Né? Então, ou seja, tudo isso é bastante triste que tenha sido feito dessa forma e tenha se incluído no decreto, mexendo no prazo do reconhecimento da cidadania iure sanguinis, que já estamos às raias do absurdo e somamos mais um pouco de absurdo. Eu espero que, e eu sei porque, e é sincero, o subsecretário Mello disse para mim, olha, o que eu puder fazer para que isso não vá adiante, eu farei. E eu sei que é sincero, mas também nós temos que saber que as pessoas têm suas limitações institucionais, né? Ou seja, as pessoas fazem o que podem. O que eu gostaria de saber, e estou curioso, né? Deixo aqui o apelo, cadê o deputado Lorenzato, que é da Lega? Ele não conversou com os colegas dele sobre esse absurdo? Eu gostaria de saber, cadê ele? Ele não disse que era fake news? Então isso também é fake news? Eu gostaria de saber qual é a opinião dele sobre isso aqui. Eu estou interpretando errado o texto? Onde é que está? Alguém pode fazer a exegese aqui do texto para mim? Porque eu não estou... Talvez tenha entendido errado. Então, é o meu apelo, o deputado Lorenzato, manifeste-se, chegou a hora. Né? E, enfim, eu espero, de fato, que em algum momento isso seja, alguém põe a mão na sua consciência e isso não vá adiante. E se for adiante, nós temos que verificar o que é possível fazer do ponto de vista de ilegitimidade desse dispositivo com relação à cidadania iure sanguinis.